Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para juntos meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, episódio de número 113. O tema: Jesus prediz a destruição do templo. Antes, eu quero mandar um abraço a todos vocês que têm compartilhado essa série devocional, que têm sentado todos os dias, aberto o coração e os ouvidos para meditarmos na palavra do Senhor. Sei que muitos têm transmitido essa série nos grupos de WhatsApp de irmãos da igreja. Então, eu mando um abraço para todos do grupo. Eu mando um abraço para você que tem se edificado. Em nome do Senhor Jesus, é por isso que vale a pena, porque você ouve, porque você pode receber alguma coisa da parte do Senhor. Eu fico muito feliz com isso. Compartilha com outras pessoas. Cresça. Eu fico muito feliz. Um abraço do fundo do meu coração. E hoje nós vamos meditar no capítulo de número 21, do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Convido agora então você parar tudo, pegar sua Bíblia e meditarmos na palavra do Senhor. Lucas 21, 5 diz assim: Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. A partir daqui, no capítulo de número 21, Jesus vai começar a falar de acontecimentos futuros. Acontecimentos que irá ali diretamente afetar o seu tempo e se prolongará até a sua volta. Ali ele vai falar, a partir desses versículos, ele vai falar de coisas que acontecerão ali especificamente em Jerusalém, com os judeus, com o templo, mas também tudo isso vai refletir também nas eras futuras, na nossa era e até a sua volta. Então, esses versículos em diante, vamos ficar atentos àquilo que a palavra do Senhor diz com relação aos acontecimentos que predizem a sua volta. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é como as aparências enganam. Os discípulos de Jesus estão ali olhando para o templo, para a grandeza do templo. E como o próprio evangelista Lucas diz aqui, eles estavam ali comentando das magníficas pedras, das dádivas que adornavam o templo. Olhando para o ouro, para as pedras, olhando para a estruturação, para a beleza daquele templo magnífico que demorou anos para ser erguido. Só que Deus não vê como o homem vê. Para o judeu, é óbvio, ali, o templo, as instruções da construção do templo, os elementos que compunham o templo, foi dado diretamente a Deus a eles. Aquilo era um símbolo da adoração de Deus, mais do que isso, um símbolo da presença de Deus em meio àquele povo. Como eu disse, foi Deus que deu a ordem, Deus autorizou a construção, Deus deu as medidas e a forma para que tudo aquilo, como Ele gostaria que tudo aquilo fosse feito. Então, quer dizer, o templo é de Deus, mas não é porque Deus deu a direção, não é porque aquilo representa Deus que o povo que está ali esteja de verdade servindo a Deus. E é isso que Jesus aponta. Eles estão olhando para a magnitude,
para a beleza, para aquilo que foi construído, mas o interior estava vazio, sem a presença do Senhor. A espiritualidade ao qual o Senhor é manifestado já não havia mais naquele lugar. Não é só porque algo diz ser de Deus, ou aparenta ser de Deus, ou até foi instituído por Deus, que de fato Deus esteja naquele lugar. Estranho isso, né? Mas é verdade. Às vezes as pessoas se atentam mais para o espaço da reunião do que para o conteúdo da reunião. As pessoas se atentam mais com a beleza, a forma com que estão fazendo as coisas do que com a sinceridade e a reverência e a obediência a quem tudo aquilo se deve, que é a Deus. É claro, Jesus também está falando ali que toda aquela estrutura organizacional de adoração da presença de Deus logo, em breve, será destruída. Ele diz que será, em outro evangelho, ele diz que será reerguida aquilo lá. Em 3 dias ele vai reerguer aquilo ali. O que ele está dizendo? Que a forma de adoração que agrada a Deus, que a presença de Deus não será mais ali necessariamente naquele espaço, mas na vida daquele que crê sinceramente no Senhor. Porque através de Cristo ali, a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo sobre cada crente, a presença de Deus agora é manifesta na vida dos filhos de Deus, de uma forma plena e não mais simplesmente naquele ritual. Poxa, aí ele vai continuando dizendo que não se enganem, porque vão se levantar muitos falsos mestres no nome do Senhor. Mas ele diz que para a gente ficar atento com sinais ao qual ele vai deixar, ao qual ele está ensinando. Sabe, tem muita gente que tem medo das profecias bíblicas. Quando chega perto de profecias bíblicas, treme. Só que elas foram deixadas para aqueles que creem, meditarem, aprenderem, refletirem e assim estarem atentos a elas. Às vezes gostamos mais de ouvir profecias quando é dita da boca de pessoas e que diz que antecede-se por um eis que te digo. Mas a Bíblia diz pra gente coisas importantíssimas. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler trechos da Bíblia como esse que predizem a volta do nosso Senhor. Mas nós devemos nos debruçar com humildade, singeleza de coração totalmente aberto, ler, reler, meditar, orar, buscar compreender num espírito de humildade tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que ninguém nos engane. No decorrer, desde que quando Cristo pronunciou essas palavras, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, até hoje, 2021, quantos relatos nós não ouvimos de pessoas que abriram os ouvidos para falsos mestres? Pessoas que não compreenderam as Escrituras e simplesmente ouviram de outras pessoas que Cristo viria ali, ou que Cristo estava aqui, ou que Ele mesmo era o Cristo. E muitos até cometeram suicídios coletivos, entregaram bens, ficaram pobres, foram saqueados financeira e espiritualmente. Pois é, Cristo nos adverte para que possamos estar atentos ao querer dele nas Escrituras. Não tenha medo das profecias, não tenha medo de ler, reler, aprender e com humildade pedir para o Senhor direção. Por quê? Porque o nosso Senhor é bondoso. Ele sabe daquilo que precisa e Ele não deixa o seu povo no escuro. Deus é maravilhoso. Esses acontecimentos que acontecem ali, na geração de Jesus ali ainda, contemporânea dele, se estendem até hoje e até a sua volta. Então,
Abram seu ouvido e seu coração para as Escrituras do Senhor, porque Ele orienta o seu povo, porque Ele ama o teu povo. Que a paz, o amor, a graça esteja sobre você. Esteja atento, esteja de coração aberto. Que o Senhor te conduza e te ensine cada vez mais. Não deixe que ninguém te engane. Cresça em graça e conhecimento. Um abraço. Fica com Deus e até a próxima.